A paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, neste dia estamos mais com um vídeo aula da nossa escola bíblica dominical, no seu lar, direto aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, Paraíba. Estamos hoje com a lição de número 10. A lição de número 10 que nos diz o seguinte: intercessão pelos Efésios. Temos o nosso texto áureo, diz o seguinte: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e o 15. A verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Nos diz assim a leitura: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Temos o objetivo geral desta lição: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Os objetivos específicos temos 3. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a Igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Então, para agora, a lição, estamos aqui com os nossos professores, nosso superintendente, nosso irmão José Gonçalves, e a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. E também o nosso segundo superintendente da nossa escola bíblica, o nosso irmão presbítero Beroaldo Gomes, e a paz do Senhor. Então, dando continuidade agora à aula, os nossos professores. Amém. Glória a Jesus. Também quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Estamos aqui com a lição de número 10, desta lição que nós estamos estudando neste trimestre, que é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nessa lição número 10, ela tem como título a intercessão pelos Efésios. A intercessão pelos Efésios. Glória a Jesus. Tem um ponto central aqui da lição também que nos fala, que diz que temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. É verdade. A gente fala de amor quando nós falamos em lições anteriores da questão do amor, que o amor ele é o mandamento, vamos dizer, principal, ele é a essência principal da fé em Deus, do cristão, do cristianismo, é o amor, porque se não tiver o amor, fica difícil. Então, na introdução dessa lição,
Glória a Jesus. Diz: após revelar o mistério oculto das suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema dessa lição. Glória então, nós vemos aqui a intercessão, sobre a intercessão do apóstolo Paulo. Glória a Jesus. E falando um versículo aqui para a gente ver bem, em Tiago, a gente fala aqui, é Tiago capítulo 5, Glória a Jesus, versículo 16, para a gente dar um... Glória a Jesus. Tiago 5 e 16, a última parte do versículo, diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Jesus. Então, assim, e nós conhecemos, pela palavra, quem foi Paulo, quem foi o apóstolo Paulo, o senso de justiça que ele tinha, a direção que ele tinha. Glória a Deus. E, assim, acreditamos que não só a oração dele, mas a oração de qualquer justo, que ora, que intercede, glória a Jesus, ela tem muito efeito diante de Deus. Glória a Deus. Então, primeiro ponto dessa lição, essa lição ela tem 3 tópicos, ela tem 3 tópicos, e esse primeiro tópico que nós vamos comentar agora, ele divide-se em 3 subtópicos, ele tem como título: corroborados com o poder do Espírito, corroborado pelo poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes, Vê aqui a referência que é versículos 16 e 17, da lição, glória a Jesus, da leitura, E primeiro ponto, subtópico dessa lição, desse primeiro tópico, é as riquezas da sua glória. O segundo é fortalecidos com o poder, e o terceiro, habitados por Cristo. Glória a Jesus. Então, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de glória, de sua glória, a Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. Glória a Jesus. Então, temos que entender que Deus, como diz aqui, se nós falamos aqui de riqueza, não estamos falando aqui, vamos falar que estão falando de riqueza aqui espiritual. Estamos falando aqui de riqueza espiritual. Mas também não podemos deixar de falar que Deus ele é abençoador. É verdade. E que as riquezas materiais, Deus também tem bênção material, para a igreja. Deus tem bênção material para a igreja. E não é pecado levantar riqueza, amigo, Pecado, assim, não é pecado ter riqueza, Pecado é deixar que a riqueza nos mantenha, Que a riqueza colocar o coração nela. Colocar o coração nela, Então, assim, o que nós estamos falando aqui, o que esse primeiro subtópico aqui fala, é o que? Ele está falando de espiritual, ele está falando do que nós temos, o que nós podemos levar daqui. Não o que perece, porque nós sabemos que a riqueza material, elas mesmo sendo boa para a sobrevivência, para nos mantermos, mas ela perece. E
a riqueza espiritual, que é a que nós levamos, ela permanece para sempre, né? Glória a Deus. E outra coisa que temos que levar em consideração é que o possuidor, quem possui todas as riquezas, né, como disse, todas as glórias, né, que existe, é Deus. Então, quem está aos pés de Deus, ele é participante dessa riqueza, tanto material como espiritual. É verdade. Né? Glória a Jesus. Então, assim, é muito interessante e muito importante também sabermos administrarmos, né? Sabemos administrar o que Deus nos dá. Né? Porque não estamos falando aqui, como disse aqui, de material em si diretamente, mas espiritualmente também. Né? Porque se o que leva para a eternidade é o espiritual, então temos que nos focarmos principalmente no espiritual. Né? Glória a Deus. E as demais coisas serão acrescentadas, né? Como diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Segundo ponto desse primeiro tópico, fortalecidos com poder. Né? O primeiro pedido do apóstolo Paulo, é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Né? Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, né? Não quer dizer isso, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seus fortalecimentos diários. Né? Ainda enfatiza que a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Então, assim, como estamos falando aqui, que isso aqui, a questão do espiritual, ela tem que ser diária, né? Tem que ser diariamente, tem que ser um investimento feito diário, né? Para nos mantermos. E quando nós vamos ver, a gente vai ver aí, até animais, a gente vê animais que seres irracionais, né? Eles têm muitos que eles armazenam, porque assim nem todo tempo, vamos dizer, é bom, né? É verdade. Nem todo tempo, nós estamos passando mesmo agora um tempo que todos nós sabemos e podemos dizer que não é bom, que não estamos passando com um período bom, né? Assim, para se viver, vamos dizer. Uhum. Estamos passando por um período difícil, mas como dizendo, existe os dias maus, né? Mas nos dias bons é que nós temos que trabalharmos para armazenarmos, vamos dizer, comida, né? O mantimento, o suprimento para os dias maus. É nos dias bons que temos que fazer isso. E o que nós vemos muito espiritualmente no ser humano, porque isso aí o ser humano, ele é por instinto, pelo que ele é mesmo, ele já é dessa forma, ele tem essa falha, né? E quando ele está na bênção, quando ele está na bonança, ele costuma relaxar, né? Ele costuma relaxar, e não é para ser isso, né? Porque a lógica é essa. Quando a gente chega numa crise dessa, olhando pelo lado financeiro, às vezes quando chega numa crise dessa que todo mundo está impedido praticamente de trabalhar, de produzir, de ganhar o seu pão, aí a pessoa vai olhar para trás e diz, mas rapaz, tem muita gente que ganhou tanto dinheiro e não conseguiu, assim, ele não fez uma economia, ou ele não, vamos dizer, ele não pensou que poderia acontecer isso futuramente, e agora ele está dizendo, mas se eu tivesse feito isso, né? E a gente vê que tem muitos animais que fazem isso, né? Que eles armazenam, eles preparam alimento, né? E guardam, que é para os tempos do inverno, né? Para no inverno que eles não podem sair, eles poderem dar. Então, e o ser humano não faz, muitos não fazem. Muitos não fazem. Aí é essa questão aí, estamos falando espiritualmente, não é diferente, né? Nos momentos de bonança que estamos na bênção, é que nós temos que buscar mais para
alimentarmos as nossas reservas, né? Enchemos as nossas reservas para... E principalmente no caso, como se refere aqui a espiritual, a nossa reserva espiritual. Nós vemos a exemplo disso quando justamente Jesus se referindo à parábola das 10 virgens, uma parábola escatológica, aonde em Mateus 25 ele vai dizer que as 10, mas quando 5 loucas e 5 prudentes, as 5 prudentes tinham algo que você está falando, a reserva, e as 5 loucas, as desapercebidas, as relapsas com o assunto do dia a dia voltado para Deus, quando procuraram a reserva, não tinham e perderam a entrada. Por isso, como diz justamente, fortalecidos com o poder do Espírito Santo, porque o azeite na candeia, justamente um símbolo que é do Espírito Santo. E mais na frente, eu também vou comentar da igreja aqui de Éfeso, a igreja que tinha a presença de Deus, mas depois perdeu. Justamente. Então, o terceiro ponto desse primeiro tópico, né, é habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. É verdade. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Isso. Né? No versículo que é em questão, o verbo grego é katoikein, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária, né? Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal, né? Glória a Deus. Então, assim, quando nós vemos aqui essa questão, como a gente está falando assim, essa questão de dizer que, às vezes a pessoa dizer, como diz aqui, não quer dizer que Paulo pediu, porque Paulo pediu, não quer dizer que o Espírito que não estivesse, né, que não estivesse na igreja, né, como diz aqui, que Cristo não estivesse presente na igreja, mas que mesmo assim, por prevenção, a gente vai e ora, né, porque a gente vai e pede, né, a gente busca a presença de Deus, e a gente mostra para Deus que a gente quer aquilo, que a gente, né, de coração, que a gente quer aquilo de verdade. E foi isso, né, que ele fez, né? Glória a Jesus. Então, e até porque, assim, quando a gente falar aqui também, que a gente está falando aqui da questão de fé, né, quando fala aqui, o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações. Estamos falando aqui de fé, né? E a gente, quando a gente vê aqui, em Hebreus, né, em Hebreus 10, 38, né, que diz: o justo viverá da fé, né? E também em 11, 6, né, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, fé, o fundamento da fé do cristão, do cristianismo, né, é fé, né? É a fé em Cristo. É algo que a gente não vê, mas que a gente pode sentir, né? Glória a Jesus, uma esperança, né? Uma esperança que nunca morre, né? Que não é a esperança como o mundo diz que morre, né? É uma esperança que nunca morre. E aqui também, para complementar aqui, para concluir aqui esse primeiro tópico, a gente falando aqui, glória a Jesus, da questão de habitação temporária, quando a gente vai ver lá desde o princípio, desde de Adão, né? Do Éden, quando a gente vê a Bíblia falando de que Deus estava, né? Diz que Deus, a gente vai ver lá que Deus estava com eles, né? A gente vai ver que Deus estava com ele, não é? Falar que não é. Aí vai ver quando vai na travessia do deserto, a gente vai ver que em todos os lugares fala que Deus estava. Diz que na nuvem Deus estava, vê que lá no tabernáculo aí Deus estava, né, na tenda. Aí vê na igreja, né, no templo Deus estava. Aí quando a gente chega em Atos, aqui em Atos capítulo 2, aí a gente vê que a descida do Espírito Santo aí diz que Jesus em Deus ele passa a habitar dentro. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Aí diz, ele não quis, Deus, que, aqui diz aqui o que em Atos? Diz que ele não só mais está, mas também que ele passa a habitar também em nós. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso, né? E quando ele passa a habitar em nós, a nossa vida é transformada, né? E passa a ter transformação e passa a viver, né, da forma com que ele programou, projetou para que se vivesse. Glória a Jesus. Então, vamos dar continuidade aqui nesse segundo tópico, que é arraigados e fundados em amor. Eu pedi aqui para o nosso presbítero e segundo superintendente, o irmão Beroaldo, ele vai dar continuidade em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Queremos agradecer ao nosso pastor Ivan. Agradecemos primeiramente a Deus, né, por Deus ter concedido esse espaço que nós estamos. É verdade. Nessa lição. Deus abençoe. Nós queremos agradecer ao nosso pastor Ivan, ao nosso superintendente, irmão José Gonçalves. Deus abençoe. Queremos agradecer a todas as pessoas participantes dessa escola bíblica. Escola que nós temos empenhado a mensagem de mudar as vidas, de transmitir essa mensagem a todos quantos nos estão ouvindo. Diz assim, como o nosso superintendente já falou, diz arraigados e fundados em amor, ou seja, enraizados, não é? Essa palavra arraigados, muitas vezes as pessoas não compreendem, mas é enraizados. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Vale a pena dizer que nessa carta é a segunda oração que o apóstolo Paulo está fazendo, né? Essa leitura que o pastor fez, a primeira ele fez uma oração no capítulo 1 e essa aqui é a segunda oração que ele faz pelos Efésios no capítulo 2. E aqui está ele falando sobre o amor. O primeiro subtópico diz assim: amor, a virtude cristã. A virtude cristã. A gente sabemos que no capítulo 13, no versículo de número 13 também, da primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre porque permanece agora três: a fé, a esperança e o amor. Aí diz que desses três, o maior é o amor. É as três virtudes que aproximam o homem de Deus. Fé, sem fé é impossível, como nosso irmão já falou aqui, fé é impossível agradar a Deus, e aquele que não tem esperança também não vai chegar, como o nosso pastor deu o exemplo das 10 virgens, as que estavam esperando, mas não estavam preparadas, então perderam a oportunidade. Então vai aqui, nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não só tem, Ele é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para que resgatasse a humanidade. Está a referência aqui em Efésios capítulo 5, versículo 2. O amor é o resumo da lei dos profetas. Então, também a Bíblia diz que também lá em Romanos, né, que o fim da lei é o amor, né? O sinal dos discípulos de Cristo, tá? A referência que a gente tem que amar uns aos outros, a prova da filiação de Deus. Quem é filho de Deus é por amor, né? E deve ser expresso por meio de atitudes concretas, não apenas de palavra. A Bíblia diz: não amemos de palavra. Só amar de palavra é fácil. Deus não amou a gente de palavra apenas, Ele mostrou o ato de dar o seu Filho por nós. Não amemos de palavra, mas também por obras e em verdade, a Bíblia diz. Deve ser expresso, vamos aqui, né? O amor é o maior de todas as virtudes, é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Está aqui a referência, ciente dessa relevância
o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçado no amor. Arraigado, enraizado e o alicerce. Deu um exemplo da casa, né, que toda casa tem um alicerce, e de uma árvore. Esse aqui, a gente sabemos que um dos frutos, né, que a Bíblia fala, o fruto do Espírito é amor. Não é? E vem os gomos, como os outros. Está lá no capítulo 5, né, de Gálatas. Vai falar. Capítulo 5, versículo a partir do 22, fala sobre os frutos do Espírito. Então, aqui está, o segundo subtópico diz assim: arraigados e fundados em amor, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A gente, quando fala em amor, a gente lembra daquela pergunta, daquele doutor Dalí que perguntou a Jesus: que farei? Né? Aí Jesus deu exemplo que descia um homem de Jerusalém que caiu na mão dos salteadores, mas veio um sacerdote, passou de lá, veio um levita que também passou de lá, aí lá vem um samaritano. Esse dá atenção, esse cuidou daquilo. Então o amor é esse que vai ajudar o próximo. E quem é o ele disse, quem é o meu próximo, né? Resumidamente, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Todo aquele que a gente passar e ele tiver com necessidade, ele é o nosso próximo. Não importa se é amigo, se é inimigo, se tem, não é? Então aqui é um exemplo de compreender o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Ele sabe que casa, tanto a casa como uma árvore, se ela não tiver a árvore, se ela não tiver a raiz funda, quando vem o vento, arranca. Ou mesmo a chuva, quando passar ali por perto, pode arrancar. Então, do mesmo jeito, deu uma comparação, a gente vê o que Jesus falou, que o que ouve a sua palavra é semelhante, e pratica, né? Semelhante a um que edificou a sua casa sobre a rocha, porque vem a chuva, vem o vento, corre os rios, mas a casa edificada sobre com alicerce bem na rocha, não cai. Tá aqui ele fala, indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Tem gente que, claro, muita gente, às vezes as pessoas não compreendem. Paulo disse ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Tem pessoas que às vezes pensam que Paulo está dizendo que não é para falar em línguas. Paulo vai dizer no capítulo 14 desse mesmo livro, do 1 Coríntios, ele está dizendo ainda que eu tivesse, conhecesse todos os idiomas, tivesse, e também tivesse esses mistérios, mas ele vai dizer no capítulo 14 do 1 Coríntios, no versículo 18, dou graças a Deus porque falo mais língua do que vós. Então ele não está de maneira alguma, ele está falando que o amor excede tudo isso aí. Não adianta eu falar em língua se eu não tiver amor, não adianta eu dar o meu dinheiro, minha fortuna para os outros, se eu não tiver amor, fazer boas obras, se eu não tenho amor, isso não vai adiantar. Não é assim, meu pastor? É verdade. Vamos lá. Diz assim: por causa disso o apóstolo insiste pelo tal, né? Pela total compreensão. Pela total compreensão, obrigado. Pela total compreensão de quê? De qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor divino. A gente dá a entender que quando Cristo estava ali na cruz do Calvário, dá a entender, quando eu leio essa passagem, Cristo estava de braços abertos, na minha compreensão, estava como se tivesse o comprimento ali, a profundidade, porque a Bíblia diz que Deus amou a gente sendo ainda pecadores. Não é? A gente sendo ainda pecador, eu creio que a gente estava no profundo, no lamaçal, na lama do pecado. E o amor de Deus vai lá e tira
A Bíblia diz que esse amor excede todo o entendimento. Quem entende? As pessoas dizem logo, fulano, quem era fulano? Eles não compreendem o amor de Deus, a gente não compreende o amor ágape, né, que a Bíblia diz, né, o amor sacrificial, que ninguém entende. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Isso para mim é o amor universal, né, pastor? O que a Bíblia diz, é o textuário da Bíblia, muitas. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, está aqui o amor de Deus, ele excede. A Bíblia diz que Jesus amou seus discípulos e amou até o fim. É um amor imenso, ninguém compreende a largura, comprimento, altura e profundidade. Aí vem a pessoa no mais profundo do pecado, como eu já vi muitas pessoas dizer, mas fulano, quem era fulano? E hoje está aí na igreja dos crentes, e agora está uma pessoa, uma nova pessoa que vive diferente. A gente tem um exemplo muito, sempre eu lembro desse, o pastor, foi na época dele, o pastor teve água branca, ele se converteu para Jesus, o irmão João, vivia na lama, hoje, na lama, vendia até a roupa do corpo para tomar de cachaça. Hoje está casado, já tem 2 filhas, trabalha, tem um emprego na prefeitura ali. É um exemplo, né, do amor de Deus, né, pastor? Vamos lá, diz assim: o uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. A lógica humana. Eu vi uma psicóloga, ela era filha do empresário e ela estava. O pai era 12 anos separado da mãe e ela dava instruções a ele, falava com eles, tentava conciliar eles, dormiam na mesma cama, mas há 12 anos separados de corpos. Mas um dia alguém pegou para aquele casal e eles se converteram e passaram a viver novamente. Ninguém olha, as pessoas dizem, como é um homem desse e agora estão vivendo junto, como é? O psicólogo da psicóloga disse, mas o que o senhor fez, pastor? Eu disse, não, só falei do amor de Deus. Mas eu sou psicólogo. Ele disse, mas o amor de Deus ultrapassa isso aí, essas barreiras. O amor de Deus é tremendo, é grande, ninguém compreende, mas quem se converte sabe que Deus o ama. Quantas pessoas dizem exatamente nesse momento, Deus não me ama, ninguém me ama, mas Deus te ama. O amor de Deus é imenso por você. Glória a Deus. É algo assim que fica difícil de a gente entender a dimensão, né? Porque se a gente for tirar por nós, ou se a gente for tirar por ele mesmo, até para perdoar, assim, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais difíceis que tem de acontecer é o perdão. É muito difícil, isso é muito difícil. E a gente vê que Deus, ele não olha nada, a Bíblia nos mostra que Deus, quando você se converteu, se arrependeu de coração, ele não olha, ele não vai te condenar por nada que você fez no passado. Né? Por nada, você tendo se arrependido. E a gente vê aqui, quando vê aqui, porque quando fala aqui, né, que 3,19, que está na leitura bíblica em classe, que diz que o amor de Cristo ele excede todo o entendimento, né, da nossa humana, e também a gente vê uma referência em Efésios, em Filipenses, aliás, capítulo 4, versículo 7, né? Glória a Deus. Em Filipenses 4 e 7, né, que diz que a paz de Deus, né, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, assim, um amor que traz paz, né? Que traz paz, né? Entre os povos, né? Glória, transformação. É verdade, obrigado, irmãos. Então, está aí o exemplo do amor de Deus. A gente está falando do amor, porque muita gente hoje até a expressão de chamar a esposa amor, né? Brincar, né? Toda vez, mas o amor de Deus, o verdadeiro amor, o pastor uma vez no ensinamento, que as pessoas têm confundido o significado mesmo da palavra amor, o significado. As pessoas hoje não podem, o pai não pode mais repreender o filho, porque o povo não compreende, não, é porque não ama, mas a Bíblia diz que o pai repreende, quem tem amor repreende, a seu tempo corrige. Então Deus nos ama e Ele nos corrige no momento e na hora certa. Então está aqui, o imensurável amor de Deus. A Bíblia diz que é de tal maneira, quero ver quem calcula essa, ninguém calcula.
Não tem matemática para calcular. Então, está aí. A intensidade do amor de Cristo, consciente de que somos do Espírito. Somente, né? Obrigado, pastor. Conscientes que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Isso aqui as pessoas às vezes não compreendem, porque é pelo Espírito, pela mente humana a gente nunca vai compreender. Paulo roga pessoas analfabetas, pessoas iletradas, pessoas que estavam no meio dos cristãos. Por exemplo, os discípulos, a Bíblia diz que Jesus, Deus chamou eles, os discípulos, quando eles foram entrar, passar numa aldeia, e os samaritanos não queriam receber Jesus. Aí os discípulos de Jesus falaram, né, João, principalmente João e Tiago, disse: quer que nós pedimos para descer fogo do céu, como Elias fez? Aí Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Mas depois a gente vê esses discípulos transformados, João, e dizendo: filhinhos, não é? A gente vê, e é conhecido pelo apóstolo amor, não é, João? Conhecido pelo apóstolo amor, a transformação que Jesus faz. Então, a intensidade do amor de Deus, a ênfase recai em Cristo, nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o próximo como a si mesmo. Então, a Bíblia diz que quem diz eu amo a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. E o mentiroso vai para onde? Então, está aí. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Por mais que o homem se esforce, que a mulher se esforce, que o ser humano se esforce, o jovem se esforce, alguém se esforce para, por si, amar o próximo, não. Mas com a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós conseguimos amar até os nossos inimigos. Alguém diz que é impossível, mas não é, porque eu sou um exemplo. Eu lembro, pastor, no começo da nossa fé, a gente sabe que as pessoas têm raiva, outros odeiam e por diante, muitas pessoas me xingavam. E hoje, ultimamente, quando eu estive em Água Branca, eu estive lá e alguém foi me abraçar e dizer: Berualdo, quando eu passava nessa rua, eu pensava que tu era um doido. Hoje eu compreendo que Deus me amava desde aqueles dias. Outros me imitavam até a minha pessoa andando. E eu digo: enquanto você estava fazendo isso, eu estava orando por vocês. É o amor de Deus em nossas vidas. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Jesus. Em relação a esse segundo tópico aqui, só para endossar aqui o que o irmão falou, a gente vendo lá em Mateus 5,48, né, quando fala 5,48 no final desse versículo, Mateus, porque assim, uma questão que nós temos que ver, entender, é que o amor, quando a gente fala de amor, e nós estamos falando de Deus, nós não podemos entender assim que Deus, que se a gente aceita o Pai, vamos dizer, estamos aceitando a família inteira, não é isso? A família inteira e tudo, nós temos que ter tudo que tem lá na família. Então assim, vai os crentes, né, vai os da fé, e também mais ainda, porque quando a gente vai olhar a essência de Deus, do amor de Deus, ela não atinge somente, vamos dizer, uma parte da humanidade, ela vai em todo mundo. O amor de Deus, né? Então assim, quando faz isso, então vem pensando aqui, vem falando o que? De amar. E quando vem aqui em Mateus 5,48, que diz aqui: sede vós, pois perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E quando ele está falando aqui, ele estava falando aqui de trás, desses versículos anteriores aqui, que vem aqui em 43, no mesmo capítulo 5, que diz: ouviste
que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, é aí onde vem a dificuldade, né? Porque a gente amar quem é bom, quem está pertinho da gente, amar a família da gente, a pessoa que vive alisando a gente todo dia. É verdade. É fácil demais, irmão. É muito fácil. E também tem um versículo que diz que amar, até os ímpios amam. Né? Até os ímpios, eles amam os próximos dele. Os que estão próximos dele. Né? Então, assim, a gente ama, porque se a gente for dizer assim que a gente ama, e a gente só quer amar só quem está próximo da gente, então, né? Porque até os ímpios, eles amam os que estão próximos. Vê esse pessoal que vive eu estou falando de gente ruim mesmo, que vive no mundo do crime, que no tráfico, dentro do tráfico. Aquelas pessoas que é próximo deles, ali eles se protegem com fogo, eles até dão a vida por eles. A gente vai ver. Então, assim, mas eles... Né? É um tipo de amor que é um amor que é natural, que é comum de todo mundo, porque é um amor que, vamos dizer, ele ama porque é a pessoa que está próxima. Mas o amor que a gente fala aqui de Deus é totalmente diferente disso aí, desse amor aí. Né? É isso e muito mais. Né? Porque ele ama, é capaz de amar quem nos faz mal. Por isso que, como já foi explicado, e o final deste último tópico aqui, desse segundo tópico, e diz aqui, o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. O esforço, nós, por nós mesmos, não poderemos conseguir esta meta de amar o inimigo. Nós não podemos, aí por isso que diz aqui, o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir. Assim ele acrescenta esse pedido, ou seja, ele ora de forma fervorosa, ele ora com um clamor, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo venha habitar de uma forma plena e assim trazendo esta plenitude de Deus na vida do crente para que ele possa fazer isso, porque naturalmente nenhum ser humano pode fazer isso. E nós devemos ter cuidado para guardar este depósito, esta reserva, ter o devido cuidado. É o que a gente vai ver no final ainda da lição. Glória a Jesus. O terceiro tópico, né, dessa lição que estamos finalizando, né, chegando ao final, e o terceiro e último tópico dessa lição é a bênção de Deus excede o pensamento humano. Né? Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Né? Glória a Deus. O primeiro subtópico diz a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousadia ou a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, o nosso entendimento em tudo em relação a Deus está muito além, né? Está muito abaixo. Deus está muito, né? É muito insondável, né? É insondável isso. Agora, isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Né? Então, assim, tudo que você imaginar que Deus possa fazer por você, você pedindo, você, né, orando, né, e você acreditando, Deus pode fazer muito mais, ninguém sabe, infinitamente, muito mais do que nós possamos imaginar. Né? Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Né? Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Né? Glória a Jesus. Para os que o amam. E assim, irmão, e uma questão quando a pessoa diz assim, mas aí então, porque quando a gente fala sobre isso e fala que
fala em oração, e às vezes eu já vi pessoas falando de exclusivismo. A pessoa acha que são exclusivos e que aí quando pede, aí acha que Deus só vê eles e tal. Não é dessa forma. Deus não só vê a nós, né? Não só vê a quem ora, a quem clama a Ele, a quem está. Deus vê todo mundo. Agora uma questão, Ele deu a todo ser humano a capacidade de entendimento e Ele deu regras a todo mundo, né? Então assim, tudo que tem, o que está ao meu alcance, o que está ao alcance do cristão, da pessoa que segue a Deus, que vive pela palavra, está ao alcance do ímpio também, mas só que ele tem que dar o passo, não é verdade? Ele tem que dar o passo, né? E assim, não é distinção, isso aí não é discriminação, né? Porque está ao alcance de todo mundo, agora só que tem que dar o passo, né? É como se você tiver aqui, tem uma bandeja aqui com suprimentos ou com comida, todo mundo está com fome, né? E vamos dizer, tem 10 pessoas e tem 10, né, ali, mas a pessoa só vai comer se ele chegar lá e pegar. Se ele não vir pegar, ele não vai, né? Se for sendo uma regra, né? A não ser que alguém possa pegar e levar para ele, mas sendo uma regra, diz não, tem que vir pegar, a pessoa tem que ir pegar, porque com Deus é assim, né? Ele diz, venha pegar, né? Então quem não vai, aí fica fora, de certa forma, mas não quer dizer também que isso vamos dizer, para sempre, né, que vai ser, porque sempre enquanto a pessoa estiver viva, ele tem a oportunidade, né, de se chegar a Deus, né? Então, essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar, né? A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder, né? É capaz de responder para além das mais corajosas orações. Glória a Deus. Então assim, tudo vem através do pedido, né? De se chegar a Deus em oração, né? Mas tudo que imaginarmos, Deus ele ainda pode dar muito mais, pode fazer muito mais, né? As nossas petições, elas são limitadas, né? Na petição, né? E Deus é capaz de fazer além daquilo que a gente pede, né? Glória a Deus. Segundo, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa que a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, né, detentor de tamanhas dádivas. Glória a Deus. Então, quando a gente vê aqui, a gente falando aqui de adoração, a gente adora a Deus pelo que Deus é, né, pelo que Ele é, né, louvor, né, louvar a Deus o que? Pelo que Ele faz, né, louvar pelas bênçãos que Ele tem nos concedido. Glória a Jesus. E agora vem aqui terceiro, né, o terceiro subtópico que fala sobre a glória divina devida a Deus, né? Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos e da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então sempre tem que ter consciência que o que estamos fazendo aqui, porque é o que muitas vezes o mundo não vê. O mundo vê de outra forma. O mundo acha que a igreja ela está aqui, ela está orando, ela está fazendo, vamos dizer, nos trabalhos de culto, né, trabalho de missionário, de missões, o que está fazendo. Tem muita gente que acha que o pessoal faz para engrandecer, e na verdade o que se faz na igreja é para a glória de Deus, né? É para a honra e glória de Deus, não para a igreja. Então,
A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela para essa postura de adoração e exaltação a Cristo, né? Para que essa postura de oração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase para todo o sempre, né? O que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Glória a Jesus. E quando a gente fala aqui, a gente falando aqui nesse último aqui de glória, né? Glorificar, quando a gente fala aqui de glorificar, e a gente vendo aqui é honrar, né? Glorificar, honrar, né? Honrar a Deus, né? Pelo que Ele fez, pelo que Ele é e pelo que Ele é, né? Para nós, para a igreja, né? Porque toda honra, toda glória, louvor, né? Adoração deve ser voltada para Deus e não para nós, porque quem faz para si mesmo, o ser humano, muitos fazem para si mesmo, mas a própria palavra de Deus, ela diz que o galardão já é recebido por isso, né? Porque a recompensa por fazer por fazer para si mesmo, ela vai ser dada por intermédio de quem recebeu ali, né? Uma gratidão para a pessoa mesmo. Mas quando se faz para Deus, quando a pessoa faz para Deus, a pessoa não, assim, ele não tem desejo de se mostrar ou de aparecer por isso, né? Então, assim, mesmo que a pessoa venha e agradeça a ele, a pessoa estava fazendo em nome de Deus, ele, na consciência dele, então a glória, né, daquilo ali vai para Deus, né? Porque Deus foi glorificado através da pessoa, né? E é assim que tem que ser, né, o trabalho da igreja na terra. Glória a Jesus. Então, eu agradeço e passo o trabalho para o nosso pastor na oportunidade. Amém. Irmãos, já foi bem explicada a lição, mas tem algo bem fundamental, como eu já vinha dizendo durante o percurso dessa aula, que algo bem interessante, a intercessão de Paulo pela igreja de Éfeso, ou seja, pelos crentes daquela cidade, daquela igreja. E neste ponto, o segundo tópico, ele justamente arraigados e fundados em amor, era uma das preocupações do apóstolo São Paulo, era uma das preocupações do apóstolo Paulo. E nós vemos nesta epístola aos Efésios a carta que Jesus manda para os Efésios, Apocalipse capítulo 2, eu vou ler. A igreja estava vivendo de forma justa, a igreja estava reconhecendo a impiedade dos homens, e principalmente dos que diziam ser apóstolos e não eram. Eles estavam, de um certo momento, praticando uma justiça ali, mas que algo terrível aconteceu. É quando diz, olha, no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 1, e o versículo 2 diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só, Jesus falando para a igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Aí ele diz algo aqui: vocês estão fazendo uma justiça, mas vocês têm algo que perderam. Versículo 4: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É onde Paulo faz esta oração, e eu volto a dizer o que eu já falei. Pelo esforço humano, o ser humano não tem essa condição de perdoar, de amar o inimigo. Por isso que Paulo orou, pedindo ao Espírito Santo que fortalecesse a igreja. E nós devemos estar orando por nós para fortalecer a nossa vida.
Porque senão nós vamos estar tendo tanta raiva do erro que o ódio vai nascendo, brotando no nosso coração e a gente não vai estar mais amando nem perdoando. É muito cuidado e atenção que nós devemos ter nestes dias, nós como crentes. E olha só, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Não é que a igreja estava vivendo de forma dissoluta, vivendo uma vida de pecado, não, irmão José. A igreja estava fazendo uma justiça, mas estava sem amor, sem perdoar. Errou, você agora vai ter que morrer, é como um bandido que nós observamos nos noticiários. Se ele fez aquela maldade, o ladrão é preso, quando solta, já no mesmo instante, ele vai fazer outro assalto, no mesmo momento já vai assaltar de novo. E se a gente não tiver cuidado, o que é que a gente vai desejar? Para esse só a morte. E isso é falta de amor. E nós não podemos, aí é onde diz, nós como seres humanos natural, por isso vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Me ajuda, Jesus. Aí diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5, lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Como nosso irmão o presbítero Beródio falou, no início a gente orando pelos que, Jesus salva contra aqueles que falam mal. E nós devemos estar fazendo essa oração até o fim. Por isso que o homem natural não consegue fazer isso. E se a gente não vigiar, a gente é levado pela situação, pelo momento que nós estamos vivendo. Aí voltando, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, tirar o quê? O castiçal, a presença, o Espírito Santo. Tirar a presença da vida, perdeu tudo, porque tem muita gente sendo juiz, sendo julgador, mas tudo isso sem compaixão, sem misericórdia. Por quê? Muitos crentes, eu me refiro, fazendo isso, tem que julgar o pecado? Tem, porque Paulo até repreende os coríntios, porque vocês vão julgar o mundo, porque vocês não julgam esse. Correção, disciplina, tem, mas não com ódio, não com rancor e ficar mágoa no coração. É o que aconteceu com a igreja de Éfeso, com os crentes lá de Éfeso, com a igreja que estava ali. O Senhor tirou a sua presença. O Senhor tirou a sua presença. É aquelas 5 virgens loucas que o azeite não tinha reserva, não tinha a presença de Deus. É por isso que eu e você, nós devemos estar pedindo, Senhor Jesus, me ajuda. Como já foi citado nosso irmão presbítero Beródio, 1 Coríntios 13, olha, permanece a fé, a esperança e o amor. E desses 3, o maior é o amor. Por isso, amar o inimigo, como nosso irmão José Gonçalves, ele leu aqui em Mateus capítulo 5, e foi mostrando ali a consequência e a diferença de nós como crente, como cristão. Por isso, vamos estar lendo agora essa conclusão da lição, irmãos, que nos diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. Esse anelo deve ser fortalecido na minha e na sua vida. Porque se a gente não tiver cuidado, nós não vigiarmos, nós somos levados pela situação e vamos estar desejando o mal literalmente aos outros. Vamos estar desejando a morte aos outros. Se a gente não vigiar e não fugir de certas situações, de certas pessoas, de certos lugares, nós vamos ser levados por este ódio. Tem que morrer. Com essa atitude, o Espírito Santo vai saindo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, não extinguais o Espírito, que é o Espírito Santo. Não é, mas eu não me prostituo, eu não bebo, eu não fumo, não me drogo. Mas a partir do momento que você está desejando mal ao outro, você já está pecando e está longe do reino. E o homem natural não tem condição de amar, de perdoar, como disse nosso irmão, e aqui a lição.
Então me ajude, Jesus. Senhor, me ajude. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, de 4 princípios de bases, 4 bases, os quais ele pediu a Deus em orações. Primeiro, fortalecimento do poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Me ajuda, Jesus. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo, deve glorificar a Deus em todo o tempo. Deus abençoe a sua vida e sua família, e que estas lições venham lhe dar cada dia mais entendimento e crescimento espiritual. É isso que o Senhor espera, e o apóstolo São Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você e toda a sua família. O nosso superintendente ora encerrando, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Também peço a você que está nos assistindo que também possa nos acompanhar em oração neste momento. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Senhor, por nos conceder, ó Senhor, essa oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Te pedimos, ó Senhor, continua nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia, Senhor, nos dirigindo, Senhor. Glória a Jesus, nos ajudando, ó Senhor, a entender, ó Senhor, mais da Tua magnitude, ó Senhor, do Teu amor, ó Senhor, pela humanidade. Glória a Jesus, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a cada dia, Senhor, sentir, ó Senhor, a Tua presença, Senhor, e entender, Senhor, o que queres, ó Senhor, conosco aqui. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. E a paz do Senhor. Paz do Senhor.